Você já percebeu como muitas vezes a gente muda tudo na nossa vida? Muda relacionamento, muda emprego, muda as metas, muda a rotina, mas nunca muda a nossa forma de pensar? E por mais que a gente mude tudo isso, depois de um tempo os mesmos problemas voltam a aparecer. E depois desse ciclo se repetir tantas vezes, tu pensa, talvez o problema esteja em mim. E não é que o problema não tá em ti. Na verdade, ele tá um pouquinho sim, só que tá em um lugar totalmente diferente do que tu imagina. E durante muito tempo eu caí nesse mesmo ciclo de repetição e só depois que eu conheci uma ideia de Charlie Munger que eu fui perceber que talvez o problema seja outro e não o que eu achava que era antes. Eu me chamo Natália e eu vou te levar a ter uma vida com muito mais clareza. Munger dizia: "Para quem só tem um martelo, todo problema se parece com um prego." E essa frase, de primeira que eu li ela já me deu um incômodo, só que eu ainda não estava entendendo muito bem por quê. Só que depois que ela foi repetida tantas vezes pra mim, eu comecei a analisar isso na minha própria vida. Então, o que acontece? Muitas vezes eu achava que eu não estava tendo o resultado que eu queria por falta do meu próprio esforço. Então, eu acreditava que se eu desse mais de mim, fosse mais esforçada, além do que eu já estava sendo, eu conseguiria ter mais resultado. E por mais que eu fizesse isso, eu ainda não estava tendo aquele resultado. Então eu caía num ciclo onde eu ficava frustrada comigo mesma. Então eu tive um insight que eu vi que, na verdade, o meu grande problema não era falta de esforço, falta de disciplina, mas sim que eu estava analisando problemas diferentes com uma mesma lente, que era a lente que eu fui ensinada até agora, de que sucesso é igual a muito esforço, fracasso é igual a falta de esforço. E a partir do momento que tu é ensinada com essa lente, tu começa a analisar tudo à tua volta por essa única lente. Então, se tu só tem essa lente em específico, tudo pra ti vai estar relacionado com falta de disciplina, falta de esforço, às vezes falta de motivação. Só que para analisar comigo, às vezes aquilo realmente faz sentido pra situação que tu tá, pro problema que tu tá tendo, só que às vezes aquilo não encaixa. Então, por mais que tu tente se concentrar em analisar isso, em fazer isso que tu tá pensando de ter mais esforço, ainda assim não vai funcionar, porque não é isso que tá faltando, tem algo além faltando nisso tudo. Então pensa comigo agora num exemplo prático de alguém que tá querendo emagrecer. Então tu tá lá, começou a fazer dieta, começou a ir pra academia, tá super animada. Só que o teu grupo próximo tem uma tendência a fazer piada com esse tipo de coisa. Piada com quem leva marmita, piada com quem vai na academia, piada com tu dizer não pra fazer as coisas. E aí tu vai lá, começa a ir atrás da tua dietinha, fazer a tua academia, só que chega um momento que tu vai regredindo, que tu começa toda certinha, chega no final de semana e estraga tudo. E aí tu pensa, eu tô com falta de disciplina, eu preciso me esforçar mais pra fazer isso. E tu tá olhando por essa única lente de que tu não tá conseguindo porque tu não é disciplinado o suficiente. Só que a partir do momento que tu tem outras perspectivas, tu consegue fazer outras análises. Então tu consegue ver além, tu consegue ver um quadro amplo. Então tá, vamos pensar. Nesse contexto geral que a gente tá dando, a pessoa quer emagrecer, ela já tá fazendo tudo certinho, mas ela tem um grupo. Então ela tem um ambiente que não favorece esses hábitos que ela quer, que faz piada. Então, se tu tá num ambiente onde as pessoas fazem piada com o que tu quer construir, será que tu vai construir aquilo? Será que não vai existir uma tendência em tu voltar pro que tu já era antes pra tu continuar cabendo naquele grupo? Então, é isso que eu quero mostrar pra vocês. Às vezes a gente tá analisando um problema com uma lente que não funciona. Então, por mais que ela coloque mais esforço, mais disciplina, em algum momento ela vai falhar porque o ambiente dela não tá compactuando com os novos valores que ela tem na vida dela. Afinal, o teu ambiente, ele vai moldar o teu comportamento. Então, não importa o que tu pense, que não, eu consigo. Não vai. Uma hora tu vai estar fraca, tu vai estar um pouco mais cansada e a tua tendência é de ir pro que tu tá ali perto de ti. Por isso que é tão importante tu já deixar tuas marmitas prontas durante a semana, porque quando tu chega cansada final da noite e tu quer uma comida rápida, se tu tiver que preparar tudo isso, tu tem mais chance de errar. Agora, se já tiver ali, vai ser bem mais fácil. Então, se tu tá cercado por estímulos que te puxam pra trás, a tua tendência é
fazer o oposto do que tu deseja. E assim, aqui vale ressaltar, eu já falei no início, mas eu vou repetir, porque eu acho que é muito importante. A gente tem que analisar de um modo amplo, certo? Não analisar com uma única lente, mas às vezes não existe só uma lente que tá certa. Então pode ser sim que tu não esteja se esforçando o suficiente e pode ser sim que o teu ambiente está ruim. Não existe uma regra para isso, não é sempre um nem outro. Às vezes podem ser os dois. Mas é importante tu ter esse repertório para que tu consiga fazer essa análise e entender quais pontos eu tô errando. E não fazer sempre uma mesma pergunta, mas começar a fazer perguntas diferentes para tu encontrar soluções diferentes e entender o que tá por trás disso tudo que eu não tô conseguindo ver. Porque, como a gente já tanto falou aqui, se a gente só tem uma lente, a gente só consegue explicar as coisas por ela, né? Então pensa comigo, se eu só conheço a lente da psicologia, então tudo que eu vejo que é um problema para mim, na verdade, se torna um trauma, porque eu só tenho aquela lente. E às vezes aquilo não é um trauma, é só uma coisa normal. Só que por eu só conhecer aquilo, eu levo isso para tudo a minha vida. E isso é o problema da especialização excessiva, porque a gente não tem conhecimento suficiente para aplicar em outras perguntas ali. Vocês conseguem enxergar o problema nisso tudo? Porque quando eu enxerguei esse problema, para mim parece que gerou um mega insight, assim. Eu não sei se eu tô me fazendo entender muito bem, porque esse é um tema que me deixa muito animada, porque, assim, ele faz total sentido. E ele explica tanto porque que muita gente tá travada e não consegue sair do lugar nunca. E depois que eu entendi ele, eu comecei a parar de ficar presa nos meus problemas. Porque agora meus problemas eles não são explicados por um ponto só, mas sim por várias coisas que eu consigo analisar. Mas então eu quero fazer uma outra brincadeira, não é brincadeira, né? Mas eu quero fazer uma análise aqui com vocês de um problema. Então vamos pegar a ideia de que uma pessoa não consegue criar um conteúdo. Então vamos dizer que essa pessoa tem várias lentes, tá? Então essa pessoa, ela tá lá empacada no quarto dela pensando, nossa, não tô conseguindo fazer nada, eu não sou capaz disso. E aí começam a aparecer algumas respostas e explicações na cabeça dela. Porque o nosso cérebro, como ele é muito danado, ele adora criar respostas rápidas que formem uma narrativa que parece que faz sentido, só que na verdade ele nem tem evidência para que aquela narrativa seja certa. Só que ele quer tanto preencher as lacunas que estão faltando que ele já vai logo criando. E se a gente não para analisar essas evidências, a gente cai num viés do nosso próprio cérebro. Então, às vezes, a gente acha que a gente não é capaz só porque a gente não está analisando a situação, a gente não está parando para pensar. E às vezes isso pode acontecer porque a gente não sabe ficar no tédio. Isso é um grande problema da nossa geração. A gente está sempre conectado. Então a gente não para pensar. E se tu não para pensar, tu não consegue analisar a tua vida, basicamente. Porque tu nunca tem um momento que tu tá ali parado, pensando. Porque muita gente não quer pensar mesmo. Porque pensar é um pouco incomoda, né? Imagina tu tá ali e aí tu começa a ver que a tua vida não tá dando certo, e tu tem que achar um problema, e tu começa a lembrar de outro problema. Só que se tu não fica no tédio pra pensar na tua própria vida, tu nunca vai conseguir encontrar um problema. Se tu não para pra talvez escrever sobre os problemas que tu tem, fazer uma análise deles, tu nunca vai conseguir resolver os teus problemas. Tu vai estar sempre empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. E quando tu não escolhe decidir de alguma forma, tu também tá fazendo uma escolha. Tu também tá escolhendo não decidir. E quando tu não decide o que vai te acontecer, a vida decide. Outras pessoas decidem. Então, tu quer que outras pessoas decidem a tua vida? Talvez isso não faça sentido, né? Mas voltando pra nossa ideia ali, onde a gente tem a pessoa que não consegue criar conteúdo. Então ela vai estar lá no quarto dela, ela vai lá, para e pensa: eu não consigo criar conteúdo porque eu não tô me esforçando o suficiente. Essa é a primeira lente que ela tem. E assim, talvez ela esteja certa, ela não tá se esforçando o suficiente, porque ela tá deitada no quarto dela fazendo o quê? Será que é um momento de tédio dela ou será que ela realmente tá ali o tempo todo? É de se pensar, né? Mas vamos pensar que essa pessoa tá só tendo um momento de tédio pensando na vida. E se esse não for o problema verdadeiro? Então ela olha pela segunda lente, que é o da identidade. Então talvez eu não seja uma criadora mesmo. Talvez eu precise me tornar uma criadora para depois começar a criar conteúdo. Só que peraí,
Para tu criar uma identidade, tu precisa primeiro agir, porque são as ações que geram identidade. Tu precisa começar copiando aquelas ações para tu se tornar aquele tipo de pessoa. Então tá, talvez esse seja um problema. Ela tá achando que precisa primeiro ser para depois fazer, só que é o contrário. Então, beleza. Mas e se não for isso ainda? E se ela ainda estiver agindo mesmo que meio mais ou menos? E se ela olhar pela lente do ambiente? Ela quer começar a criar conteúdo, escrever roteiro, só que o ambiente dela é cheio de distração o dia inteiro. O telefone tocando, ela para pra ver TikTok, ela para pra ver story, ela para pra mandar uma mensagem e não consegue ter 1 hora de foco direta. Opa, isso também faz sentido, isso também pode ser um problema. Porque o ambiente dela tá favorecendo tudo, menos o foco. Então, quem não tá focado não consegue parar e criar um roteiro. Mas tá, ainda assim, a gente pode analisar outras coisas. Talvez ela esteja caindo na armadilha do perfeccionismo. Então, ela quer sempre acertar muito, quer que tudo esteja perfeito, não quer começar sem que esteja perfeito. E isso é um mega problema, porque a gente só aprende praticando. Tá, mas e se a gente inverter a pergunta agora? Ao invés de perguntar como eu posso criar conteúdo, eu perguntasse o que eu precisaria fazer para eu não conseguir criar conteúdo? E quais são as respostas que vocês dariam? O que ela deveria fazer para ela nunca conseguir criar conteúdo na internet? Quando tu faz essa análise de inversão, tu consegue enxergar exatamente o que tu precisa evitar com tudo na tua vida. E eu gosto muito dela porque é muito mais fácil a gente evitar fazer uma coisa ruim, uma coisa que a gente sabe que vai estragar, do que a gente sempre tá fazendo as coisas certas. Vocês estão percebendo como a análise fica muito mais ampla e a gente consegue enxergar diversos pontos cegos que a gente não via antes por conta do nosso repertório limitado? Então, antes a gente estava analisando assim, agora a gente já consegue ver assim. E isso faz total diferença quando a gente quer solucionar um problema na nossa vida, quando a gente quer sair dessa estagnação que a gente tá. Então, uma regra clara para esse vídeo é que quanto mais repertório tu constrói, mais perspectivas tu tem. E quanto mais perspectivas tu tem, mais alternativas tu consegue enxergar para esse mesmo problema. E quanto mais alternativas tu tá enxergando, menores são teus pontos cegos, maiores são as tuas formas de solução e melhores são as tuas decisões. Tu só sai ganhando. Então tu tá vendo que talvez todo esse teu problema na tua vida não seja falta de inteligência, não seja falta de capacidade. Talvez tu só tá tentando ver problemas complexos com um repertório pequeno, que não bate. Porque quanto maior for o teu repertório, menos provável que tu fique presa numa única forma de pensar. Porque como eu disse no início, se tu só tem um martelo, todo problema vai se parecer com um prego. Mas quando tu tá construindo uma caixa de ferramentas completas, finalmente tu vai começar a enxergar possibilidades que antes estavam invisíveis para ti. Tudo porque tu aumentou o teu repertório. Tu tem mais ferramentas para trabalhar. Obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.